Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também venha nos visitar tanto aqui em Cachoeira quanto no Facebook ou no Blogspot. Deus te abençoe, um bom vídeo e se inscreva! Podemos nos sentar. Bom dia a todos. Começamos bem. Essa é a nossa palestra sobre saúde emocional. Saúde emocional. Nós vamos estar falando sobre esse aspecto. Vamos começar olhando para o sinal que a imagem que eu usei como símbolo de saúde emocional. Está aqui um corpo e esse corpo está tentando equilibrar o intelecto do lado esquerdo, né, que é o cérebro, e as emoções do lado direito, que é representado pelo coração. Durante toda a nossa palestra de hoje, eu já começo trazendo, na verdade, o resumo da palestra. Saúde emocional nada mais é do que equilíbrio. Quando algo se desequilibra, cai a saúde. Quando retorna ao equilíbrio, se retorna à saúde. Pronto, posso terminar aqui porque a palestra é essa, né? Mas a gente vai ver esses aspectos desse equilíbrio no decorrer dessa palestra, ok? Alguém tem algum comentário sobre esse desenho? Já tinha visto? Eu não sei quem é o autor desse desenho, né? Mas eu gostei muito. Foi uma imagem que eu achei na internet, não achei a autoria, mas achei bem significativo, né? Aqui também tem o meu contato. Igreja Metodista Cachoeira do Sul, blog Coração Aquecido, coracache.blogspot.com.br e no Facebook, @Metodista Cachoeira, ok? São para quem quiser entrar em contato através disso. Essa palestra também vai estar no canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul, no YouTube. Muito bem, vamos refletir um pouco, para a gente começar nossa palestra de hoje, nossa manhã de estudos. Vamos refletir um pouco. Primeiro, fato, depressão, distúrbios emocionais já são considerados um mal do século e afetam todos os setores da sociedade. Não dá para dizer assim, tal setor da sociedade não é afetado por depressão ou por outros distúrbios emocionais, dependência química, do mais rico ao mais pobre, do mais erudito ao mais simplório, sem estudo, de todas as classes, do crente ao ateu, qualquer um, em todos os setores da sociedade tem acontecido a ponto de esse problema de saúde, chamado depressão e outros distúrbios, serem considerados o mal do século. Mas tem um outro ponto: muitos passam por estresse constante, estresse emocional, estresse profissional, estresse familiar, vários estresses, mas muitas vezes se sentem constrangidos em buscar ajuda. Eles têm problema, as pessoas têm problema, mas elas não querem demonstrar esse problema porque pensam: eu não posso fraquejar, não posso pedir ajuda, eu tenho que segurar isso dentro de mim. Isso não é problema dos outros. O que os outros vão pensar se eu disser que eu estou com pânico? O que os outros vão pensar se souberem que eu não estou bem, se eu souberem que eu estou com depressão? Vão me chamar de fraco, vão me chamar... E por causa disso as pessoas evitam falar sobre os problemas que estão passando. O resultado disso, essa é uma atitude errada. O resultado disso é que cresceu muito a incidência de problemas emocionais, porque as pessoas não estão mais se abrindo, as pessoas não estão mais buscando ajuda. Aquilo que nós estávamos falando no Salmo 133, as pessoas não estão mais em comunhão, não estão mais fazendo o que a Bíblia diz, carregando os fardos uns dos outros, como a palavra do Senhor diz. As pessoas estão muito individualizadas e com isso tem aumentado a incidência, e não só aumentado a incidência de problemas emocionais, mas tem também aumentado a intensidade dessas doenças, né? Já não é difícil achar alguém que tenha doenças moderadas. Geralmente elas têm doenças graves já de direto. E isso tudo poderia ser evitado com simples atitudes que nós vamos estar vendo no decorrer da manhã de hoje.
certo? Nada disso, esse mal do século, ele não precisa atingir tua família, nem destruir tua família, e se já está atingindo, há sim forma de trazer de volta, mas para isso temos que mudar algumas atitudes. Antes de eu passar ao próximo, eu vou falar isso até o final do nosso estudo de hoje, eu vou estar falando isso, mas eu quero que tu repita essa palavra, essa frase comigo. Repitam comigo, por favor. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Não adianta eu querer para a minha vida algo diferente se eu continuar agindo da mesma maneira. É impossível. É impossível. Não adianta. Se não houver uma mudança de atitude, não vai haver resultado diferente. Tudo que acontece na nossa vida é resultado de decisões e atitudes que nós tomamos um momento anterior. O que está acontecendo hoje na minha vida é resultado de uma atitude ou de uma decisão que eu tomei num momento anterior. Se eu tivesse tomado uma atitude diferente, tal coisa não teria acontecido. Então eu não posso querer uma mudança de vida, eu não posso querer uma melhora de vida dizendo: Senhor, manda uma melhora de vida para mim. Isso não vai acontecer. Agora vai acontecer se eu tomar atitudes diferentes, e daí sim Deus vai abençoar, né? Deus vai abençoar. Isso nem está na palestra, mas em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Isso nem está na palestra, nem está na guia, mas só para vocês saberem. Vinde a mim. Jesus não está dizendo: vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu vou até aí e vou aliviar a tua carga. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: tome atitude, venha até mim. Venha até mim. Ir até Jesus é uma atitude, é uma decisão que tu toma e é uma atitude. Quando Jeremias estava numa situação de angústia, estava com dúvida, não sabia o que ia acontecer com o seu povo estava sendo destruído pelas nações estrangeiras. Jeremias estava profundamente angustiado. Dizem os estudiosos que Jeremias estava sofrendo nesse momento de depressão, e Deus fala para Jeremias e diz assim: Jeremias, levanta-te, fica de pé, e daí eu falarei contigo. Toma uma atitude, Jeremias, daí eu vou te dar a resposta. E isso a gente acompanha a Bíblia toda. Quando a gente quer algo diferente na nossa vida, nós precisamos ter atitudes diferentes. Senão vai continuar a mesma coisa. Se eu tiver a mesma atitude, se eu pensar da mesma maneira, se eu falar da mesma maneira, se eu agir da mesma maneira, o resultado da minha vida vai ser a mesma coisa. Mas para a gente poder saber como mudar, primeiro a gente precisa saber quem nós somos. Quem nós somos. E eu quero mostrar para vocês algo bem importante. Qual é o maior instrumento de Deus? Qual é o maior instrumento de Deus para abençoar a tua vida? Você sabe me dizer qual? Qual que é o maior instrumento de Deus para a tua vida e para a vida da tua família e para o teu trabalho ser abençoado? Qual que é o maior instrumento? Alguém arrisca? Eu não queria pular na frente, mas eu acho que é oração. A oração sim é um instrumento. É uma mesmo. Mas se não tiver esse instrumento que eu estou falando, não tem oração. Tem uma coisa antes da oração. A fé. Se não tiver essa outra coisa, não tem fé. Espírito Santo. Verdade, o Espírito Santo veio antes até dessa coisa que eu estou falando. Mas se eu não tiver, a minha vida não é abençoada. A entrega. A entrega do quê? Da minha vida. Da nossa vida, Deus. Isso. Inteirinha. Eu entregar a minha vida a Deus, mas para isso eu tenho que estar lá. Meu irmão, minha irmã. Oi? Eu sou o instrumento. É eu que busco fé, é eu que recebo do Espírito Santo a fé para poder mudar a minha vida. Eu estou presente, eu preciso me conhecer para mim saber como mudar, para mim saber como agir. Eu sou instrumento de Deus para abençoar. Quando Deus chamou Abraão, ele disse para Abraão assim: sai da casa da tua parentela, Gênesis 12, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrei, farei grandes coisas. E ele disse assim: sê tu uma bênção, e serás abençoado, através de ti serão abençoadas as famílias, através de ti, Abraão, seja tu, Abraão, uma bênção.
né? Então, tu pode me ajudar na palestra, né, e falar pro teu colega, pra tua colega que está do teu lado, bota a mão no nome dela e assim, ó, tu é a bênção. Tu é a bênção. Nós que somos a bênção. Deus nos colocou como bênção. Então nós precisamos conhecer essa bênção, para a gente poder usar essa bênção. Primeiro, o que é esse eu? Primeiro, nós todos temos um sistema orgânico. Tá? Nós todos temos um sistema orgânico. Esse sistema orgânico é formado de pele, de músculos, de vísceras, de sistema circulatório, sistema neurológico, sistema músculo-esquelético. É o que nome a gente dá para esse conjunto todo, que vai desde a planta, desde a ponta do cabelo até a ponta da unha do pé. Que nome se dá para isso? Corpo. Todos nós temos um corpo, ok? Antes de seguir um pouco, porque eu estou um pouco assustado, só confere se teu colega tem corpo mesmo, cutuca ele. Hein? Todo mundo tem corpo aqui? Tá, confere, porque senão você sai correndo, tem medo de tá? Todo mundo tem corpo aqui? Certo. Mas a gente sabe que só o corpo não adianta, né? Porque se tu olhar um corpo sem vida, tu percebe que está tudo ali, mas cadê a pessoa? Cadê aquele eu que devia estar ali? Não está. Então, além do corpo, todos os seres humanos têm algo que é que, por exemplo, está nos trazendo aqui a igreja hoje, né, que é a igreja metodista, está nos trazendo, porque nós temos uma visão de transcendência, ou seja, algo que vai além de mim mesmo. Isso quer dizer transcendência. Algo que vai além de mim mesmo, algo que vai além do agora, algo que vai além do aqui. Todos nós temos essa dimensão. Todos nós temos uma dimensão sobrenatural, que quer dizer, além daquilo que pode ser provado pela ciência. Bênção e maldição, oração, vocês falaram de fé, vocês falaram de oração, né? Tudo isso é essa dimensão sobrenatural da nossa vida. Vocês concordam que todo ser humano tem isso? Que nome a gente pode dar para essa dimensão? A dimensão física a gente chama de corpo. Que nome a gente pode dar para essa dimensão transcendental e sobrenatural da nossa vida? Espírito, certo? Espírito. Todos nós somos seres espirituais. Mas será que nós somos só corpo e espírito, ou será que tem alguma coisa a mais? A gente pode perceber que todos nós que estamos vivos, nós temos ideias, nós temos pensamento. Ideia é tudo aquilo que eu penso, que lembro, registro, imagino, isso se chama ideia. Nós também temos afetos. Afetos são nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso humor. Tudo isso faz parte dos afetos. E comportamento é tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, o meu jeito de ser. Tudo isso se chama comportamento. E essas três coisas, ideias, afeto e comportamento, é possível medir, não é sobrenatural. Às vezes as pessoas pensam que é sobrenatural, mas não é possível medir pensamento, é possível medir afeto e é possível medir comportamento. Não é algo sobrenatural. A ciência estuda isso. A ciência que estuda isso é a psicologia. A psicologia estuda essas três coisas e mede essas três coisas. É isso que é chamado de alma. É isso que é chamado de alma. Então, a alma não é uma coisa sobrenatural. A alma é uma coisa natural. O espírito é sobrenatural. Agora parem para pensar. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente citou que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente tem a imagem e semelhança de Deus. Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um só. Nós também somos três e somos um. Não tem como separar o corpo do espírito, não tem como separar a alma do corpo, é tudo uma coisa só. Tanto é que na ressurreição nós ressurgiremos com corpo, alma e espírito, né? É uma coisa só. Nós somos três e nós somos um, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai no céu. Nós somos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos alma, corpo e espírito. E somos uma coisa só. Por isso que eu represento essa uma coisa só com essa figura geométrica do triângulo. Não tem nenhuma representação simbólica, ocultista nisso, não.
é simplesmente porque o triângulo significa que não pode ser separado. Se tu tirar uma ponta do triângulo, ele deixa de ser triângulo. Da mesma maneira, não tem como tu separar corpo, alma e espírito. E se vocês estiverem com a Bíblia na mão, eu quero mostrar para vocês o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É escola bíblica hoje, né? Então vamos usar a Bíblia. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique. A palavra santifique quer dizer realmente viver sem pecado, né? Santificar, ser justificado, limpo dos pecados. Mas também quer dizer curado. Santificar vem do mesmo sanar. Sanar e santificar vem da mesma raiz. Ou seja, quando se fala santifique, quer dizer purifique, cure, né? Tudo. Santifique em tudo. E o vosso, agora leiam comigo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, Ele vai cobrar de nós o que nós temos feito do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Aqui não é mais o psicólogo Danielson ou o pastor Danielson que está falando que nós somos 3 em 1. Aqui não é a igreja metodista que está dizendo que nós somos 3 em 1. Aqui é a Bíblia que está dizendo que nós somos 3 em 1, a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo, e precisamos cuidar das 3 coisas. Se nós deixarmos alguma coisa de lado, isso gera aquele desequilíbrio que nós estamos vendo. Lembra? Doença é desequilíbrio. Aqui já dá para encerrar de novo a palestra, né? Ou seja, quando tem algum desequilíbrio espiritual, gera doença. Quando existe algum desequilíbrio emocional, anímico, né, da alma, psicológico, gera doença. Quando existe algum desequilíbrio físico, gera doença. Doença é desequilíbrio, saúde é equilíbrio. E que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros, quer dizer, vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados em equilíbrio quando Jesus voltar. Muito bem, mas a nossa alma, ela funciona de um jeito. Nós vamos falar agora bastante sobre alma. Agora a gente sabe que é corpo, alma e espírito, mas nós vamos falar bastante sobre alma. A nossa alma, meus amigos, minhas amigas, ela funciona em 3 níveis: o nível consciente, o nível pré-consciente e o nível inconsciente. Ou seja, o nível consciente é a parte da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, que a gente sente e sabe que está sentindo. A gente tem consciência do que está sentindo. A palavra consciência quer dizer saber, conhecimento. Então eu sei, mas tem uma parte meio nebulosa, como se fosse meio adormecida da nossa alma, dos nossos pensamentos, afetos e comportamento, que a gente não se dá conta que tem, mas pode se dar conta. E existe isso chamado pré-consciente. E existe também o inconsciente. O inconsciente é o aspecto da tua vida que tu não sabe que existe, que tu não tem acesso e não consegue nem se lembrar. Eu vou mostrar isso para vocês nesse desenho. Isso aqui é para ser uma montanha, tá? Olha como eu devia dar aula de desenho, né? Olha como eu desenho, brincadeira, né? Não desenho nada. Mas entendam esse desenho aqui como sendo uma montanha, certo? O que acontece quando uma montanha é coberta de água? O que ela vira? Uma ilha, certo? Aqui nós temos a representação de como funciona a nossa alma. A parte de cima da ilha que aparece equivale ao nosso consciente, equivale à parte de mim, do meu pensamento, dos meus afetos e do meu comportamento que eu tenho, que eu sei que estou fazendo. Então o consciente, essa parte externa da ilha é tudo aquilo que eu penso e sei que estou pensando, tudo aquilo que eu sinto e sei que estou sentindo, tudo aquilo que eu faço e sei que estou fazendo. Essa é a parte externa da ilha. Mas vocês vão notar
que existe aqui assim, ó, né? Uma área que equivale, digamos, à linha da maré, que às vezes está alta, às vezes está baixa, ok? Essa é chamado pré-consciente. Pré-consciente é aquilo que eu penso, mas não sei o que estou pensando, mas eu posso saber, eu tenho acesso. E a parte mais profunda é o inconsciente, é aquilo que eu não sei. Vamos dar um exemplo. O consciente é bem fácil. O consciente é que faz vocês lerem o que está aqui, certo? Esse é o consciente. Agora, o pré-consciente, quer ver? Por exemplo, vocês não sabem que estão sentindo isso, mas no momento que eu invocar, vocês vão saber. Vocês não sabem, mas vocês estão sentindo. Vocês estão sentindo o contato da pele com a roupa. Estão sentindo? Mas vocês não estavam pensando nisso, né? Esse é o pré-consciente. O pré-consciente é o pré-consciente, aquele estado mais ou menos acordado, mais ou menos dormindo, que se usa na hipnose, que se usa em outros lugares. E, por último, o inconsciente. O inconsciente é uma experiência, são coisas que estão registradas, sentimentos, pensamentos e comportamento, mas que tu não tem acesso. Por exemplo, quem é que se lembra o sabor do leite materno? Alguém lembra? Ninguém lembra. Mas todos sentiram o sabor do leite materno. Mas ninguém vai lembrar. Está no inconsciente. Entenderam o que é consciente, pré-consciente e inconsciente? Certo? Não está aparecendo os olhos? Ah, tá bom. Então tudo bem. Vocês viram a boneca russa? A Matryoshka? Aquela boneca que é uma boneca, tu abre, tem uma outra bonequinha dentro, tu abre, tem outra bonequinha. Agora, como a Copa foi na Rússia, o pessoal está bem familiarizado. Quando eu dava essa palestra, ninguém sabia o que era a tal da Matryoshka, a boneca russa, né? Nós somos o resultado daquilo que a gente viveu. Hoje, aqui na frente de vocês está Danielson com 43 anos. Mas dentro desse Danielson com 43 anos, tem as minhas experiências do Danielson com 42. E dentro das experiências do Danielson com 42, tem as experiências do Danielson com 41. E assim vai até o Danielson com 4 meses de gestação. Porque a partir dos 4 meses de gestação, já existe alma. Comprovado. Antes não se tem comprovação. Mas a partir dos 4 meses de gestação, dentro da barriga da mãe, um bebê de 4 meses já tem alma. Então, assim, isso já é comprovado pela ciência. Antes dos 4 meses de gestação não foi comprovado pela ciência. O que se sabe, que a Bíblia diz, que existe espírito. Existe espírito. E o espírito, por isso que a Bíblia proíbe, que Deus proíbe o aborto. O aborto provocado, né? O aborto. Por que proíbe o aborto? Porque já desde a concepção tem o espírito. A alma, a ciência diz, desde os 4 meses. Então, a nossa experiência dos 4 meses de gestação até 1 minuto atrás estão definindo quem tu é hoje. Então, o caráter humano é constituído fase a fase, e o que se é numa fase atual hoje é reflexo do que se experimentou numa fase anterior. Dentro de cada ser humano há parcelas de suas fases anteriores. Então, vocês estão trazendo a bagagem de tudo que vocês são. O resultado, tanto as partes boas quanto as partes ruins, é resultado de decisões e experiências que vocês tiveram antes. Ou seja, o que vocês vão ser amanhã é o que vocês fizerem hoje da vida de vocês. Aquilo que não se resolve em uma determinada fase, reaparece como sintoma na fase posterior. Aquele problema, aquela dificuldade que eu não consegui resolver na fase anterior da minha vida, vai aparecer na minha fase atual como uma doença emocional. Lembra? Doença de desequilíbrio? Imagine um castelo de cartas. Cada carta equilibrada é algo solucionado, algo equilibrado, né? Se eu tirar uma das cartas, derruba todo o resto. Por quê? Porque faltou um equilíbrio anterior. Não cai só a parte de baixo, cai a parte de cima também. Da mesma maneira, se eu não resolver um problema, esse problema passa adiante como sendo
uma doença no futuro. Então, resolva seus problemas. Não faça como no início da palestra que eu estava falando, que as pessoas esquecem de pedir ajuda quando precisam. Resolvam, porque o problema... Aliás, a própria Bíblia diz, um abismo chama o outro. Se tu não resolver o problema hoje, amanhã esse problema vai estar pior. A Bíblia que está dizendo. E assim, agora, aquilo que eu resolvi, aquilo que eu coloquei, ele vai se tornar traço de caráter na minha vida. Então, assim, o caráter que eu tenho hoje é resultado daquilo que eu consegui resolver no passado. As doenças que eu tenho hoje é aquilo que eu não consegui resolver no passado. E como fazer? Precisa ser resolvido. A gente não pode voltar no tempo para resolver aquela situação exatamente como aconteceu, mas a gente pode mudar sim o nosso relacionamento com esse problema. E quando a gente não consegue sozinho mudar esse relacionamento com esse problema, a gente precisa pedir ajuda, certo? Atitudes diferentes para uma vida diferente. Se eu continuar cometendo os mesmos erros, eu vou continuar tendo as mesmas maldições. Como a Bíblia chama de maldição, o que a psicologia chama de doença. E aqui tem um joguinho interessante para a gente pensar. Joari foi um psicanalista, psicólogo, e ele existencialista, e ele falou do mundo, como é que é, da nosso consciente, consciente, pré-consciente, de uma maneira mais dinâmica e mais relacional. Ele colocou assim: existe uma área da nossa vida que é a área iluminada. A área iluminada é tudo aquilo que eu sei de mim mesmo, e vocês sabem de mim mesmo, certo? Por exemplo, todos vocês sabem que eu sou o pastor da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Então isso está iluminado. Eu sei que sou o pastor de Cachoeira, vocês sabem que eu sou o pastor de Cachoeira. Então é uma coisa iluminada. Todos os aspectos iluminados, que eu sei que os outros sabem, é chamado iluminado, e Joari vai dizer que a vida iluminada é a vida saudável, certo? Agora tem algumas coisas ao meu respeito que só eu sei e vocês não sabem, porque eu não falei para vocês. Isso é chamado área oculta. Na Bíblia fala também disso, né? Aquele que confessa seus pecados e deixa alcançar a misericórdia e tal, trazer aquilo que está oculto. E agora tem coisas a meu respeito que eu não sei, mas vocês sabem. Vou dar um exemplo disso. Eu estava dando essa mesma palestra em Palmeira das Missões em, 2008, se não me engano. E as pessoas gravaram a palestra em vídeo e me deram um CD de presente no final uma semana depois da palestra. E daí eu fui assistir minha palestra, e aí eu fui ver que quando eu me virei para trás para mostrar um negócio, que eu tinha calvície. Eu não sabia que eu tinha calvície. Todo mundo sabia que eu tinha calvície, só eu que não. Por quê? Porque olha que em frente não aparece, né? Mas quando me viram, aparece, né? Então, tem coisas a teu respeito, meu amigo, minha amiga, que tu não sabe, mas o teu esposo, tua esposa sabe, teu filho e tua filha sabe, a teu respeito, né? E para que a gente possa abrir essa janela iluminada, então essa parte que o outro sabe, mas eu não sei, é chamado de ponto cego. E tem uma parte da minha vida que nem tu, nem ninguém, nem mesmo eu sei, só Deus sabe. Esse é chamado a sombra. E a sombra só Deus sabe, né? Mas para a gente poder abrir essa janela, eu preciso, para mim diminuir a janela oculta, eu preciso ter coragem e integridade de falar daquilo que está vivendo. E quando eu falo de confessar, isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai vossos pecados uns aos outros para seres curados. É necessário falar da tua dor, é necessário falar do teu problema, é necessário, senão não vai haver cura. Se tu guardar para ti, não vai haver cura. Mas eu quero chamar a atenção que essa confissão não é só daquilo que é ruim. O próprio Jesus diz na parábola dos talentos, que se tu enterrar o talento, tu também está em maldição. Tem coisas boas na tua vida e que tu diz, eu nem vou falar isso, eu nem vou falar que eu gosto de tal coisa, que eu tenho tal facilidade, eu nem vou falar que eu tenho tal sonho, eu enterro o meu talento. E é necessário expor o meu talento, expor aquilo que eu tenho de bom, não só aquilo que eu tenho de ruim. Se eu expor aquilo que eu tenho de bom, e se eu expor aquilo que eu tenho de ruim,
essa janela oculta diminui e a minha janela iluminada aumenta. Por outro lado, para que eu possa saber o meu ponto cego, eu preciso ter a humildade de aceitar ouvir. Então, para diminuir a parte oculta, eu tenho que ter a integridade de falar. Mas para mim diminuir a parte do ponto cego, eu tenho que ter a humildade de ouvir. Eu ser capaz de ouvir. O cristão, diz o apóstolo Tiago, ele é tardio no falar e pronto para ouvir. A gente tem que ser capaz de ouvir o que o outro tem a dizer a nosso respeito, porque isso vai contribuir com a nossa vida. A psicoterapia funciona, com os psicólogos, funciona basicamente isso. Tu se abre para o psicólogo e o psicólogo te dá um feedback. Então tu revela para o psicólogo o teu oculto e o psicólogo te dá um feedback dos teus pontos cegos. Mas isso também acontece dentro do relacionamento da igreja. Jesus fazia isso com seus discípulos. Os discípulos primeiro falavam, né? Pedro disse, olha, eu acho que tu é Jesus Cristo, tu é Filho de Deus vivo. E daí Jesus dava um feedback para ele. Muito bom, Pedro, isso não foi tu que pensou, foi o Espírito Santo, está dando feedback. Talvez o Pedro não sabia, Pedro pensava que era ele que tinha pensado, e Jesus está dizendo, não foi tu que pensou, Pedro, foi o Espírito Santo que te disse, está dando um feedback do ponto cego do Pedro. Mas é necessário falar, nós temos, para que a nossa vida seja iluminada, e por isso talvez que a nossa vida tenha ficado tão sombria, ou tão oculta, tão cheia de problemas, tão sem equilíbrio, porque falta a gente ter esse ponto de ter a integridade de falar e ter a humildade de ouvir, certo? Esse aqui é o princípio básico para o tratamento. Eu estava falando que essa palestra fala sobre tratamento. Esse é o tratamento. Tratamento é ter a coragem, a integridade de expor tanto o bem quanto o mal que está guardado, escondido dentro de ti, para o próximo. E ter também a humildade e a coragem de ouvir o que o próximo tem a dizer e a partir disso tomar decisões diferentes. Porque a decisão que eu tomar hoje, a atitude que eu tomar hoje vai mudar minha vida amanhã. Eu não posso viajar no tempo e mudar meu passado, mas eu posso mudar meu presente para ter um futuro melhor. Certo? Muito bem. Equilíbrio. Se a gente está falando, eu estou cuidando aqui do relógio, né, que eu tinha falado, 10h15, vamos ver se a gente mantém isso. Do que você precisa? Primeiro, nós somos corpo, e o nosso corpo tem necessidades. O nosso corpo precisa de alimento, precisa de água, precisa de ar, precisa de higiene, precisa de proteção, de exercício e precisa dormir, precisa de sono. É necessário isso. Se alguma desses pontos tiver ou faltando ou errado, porque não adianta só tu se alimentar. Vocês já andaram e já viram um morador de rua juntando um osso de galinha do lixo e comendo o osso de galinha? Eu já vi, muitas vezes, até aqui em Cachoeira também. Por que o morador de rua come o osso de galinha do lixo? Porque é delicioso, porque tem um tempero? Não. Duas respostas. Ele faz isso porque porque ele está com fome, o corpo precisa. 2 é porque ele não tem alguma coisa melhor. Ou tu acha que ele prefere o osso de galinha? Olha, está aqui um vale para ti ir para uma churrascaria. E ele vai dizer, não, eu prefiro muito mais o osso de galinha. Ele não vai dizer isso. Ele come aquilo porque não tem coisa melhor. Mas assim, ele vai sobreviver comendo isso? Sim, vai sobreviver. Mas qual é a qualidade de vida que ele vai ter? É péssimo. Da mesma maneira, tudo isso vale para nós. Não é só a comida, não é só o ar. Eu passei doente uma vez por causa disso, há uns anos atrás, quando eu morava em Santo Ângelo, e o refrigerante era muito barato. Eu morava do lado de uma fábrica de refrigerante, e eu praticamente parei de tomar água, eu tomava só refrigerante. Resultado, quase morri. Morri na hora? Não. Mas quase morri. Porque eu estava tomando água. Refrigerante, 99% do refrigerante é água. Mas não é uma água de qualidade. É uma água que eu não vou me desidratar, mas eu fui intoxicado pelo refrigerante. Né? Então, da mesma maneira, aqui eu quero chamar bastante atenção para vocês, porque tem um assunto bem importante. Vamos para Campos do Jordão, num resort, num hotel fazenda em Campos do Jordão. Que lugar lindo. Daí eu chego, abro a janela,
e olha que coisa linda, olha que paisagem maravilhosa, que ar puro aqui da serra, podia ser também em Gramado, Canela, né? Ai, que ar puro aqui da serra, que coisa linda, oh, que maravilha, que bênção que eu estou aqui, daí eu pego, fumo um cigarro. Adiantou alguma coisa eu estar em Campos do Jordão com água, com ar puro? Se eu estou respirando fumaça, então não adianta só tu respirar, tu precisa respirar ar puro. O desequilíbrio acontece isso. O desequilíbrio acontece quando ou eu como demais, ou eu como de menos, ou eu como coisas erradas, ou eu bebo demais, ou eu bebo de menos, ou eu bebo coisa errada, ou eu respiro demais, respiro de menos, não, mas se eu respiro algo errado, se higiene, eu preciso me desfazer daquilo que está contaminando o meu corpo. Se eu não tiver higiene, eu vou me fazer mal, e assim por diante. Proteção contra o frio, contra as intempéries. Exercício físico, o meu corpo ele foi feito para o movimento. Se eu, na medida que eu deixar de fazer exercício físico, o meu corpo vai sofrer com isso. É um problema que quem tem trabalho intelectual, muito intelectual, tipo eu, acaba sofrendo. A gente acaba ficando muito tempo parado e deixa de fazer as coisas. O resultado, para mim, diminuir isso, eu procuro deixar o carro parado e fazer as coisas a pé, gente. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Mas é necessário exercício e é necessário dormir. Gente, é necessário dormir. Uma das coisas que tem afetado muito e causado muitas doenças é que as pessoas da nossa época não têm dormido. Porque eles dormem em má qualidade, né? Ficam muito até tarde assistindo televisão ou na internet, isso ativa o cérebro e daí quando dorme agitado, porque as imagens da televisão e a imagem da internet está ali. Então assim, isso atrapalha. Se há um problema, vai gerar doenças. Agora talvez você já tenha se identificado, poxa vida, eu não tinha me dado conta que esse ponto está errado na minha vida, isso já está causando doença. Mas nós somos corpo, alma e espírito, isso vale para os três, ou seja, nossa alma também tem necessidades, a nossa alma também precisa se alimentar, a nossa alma precisa se alimentar de conhecimento. O nosso cérebro é a máquina mais perfeita do universo, não existe nada comparado, não existe nada, nenhum computador, nem todos os computadores juntos se comparam de longe ao cérebro humano. Mas o cérebro humano ele foi criado com uma única função: aprender. O cérebro humano é a máquina mais completa do universo que foi criada para aprender. No entanto, a gente chega a uma fase da nossa vida e diz: não, eu já fiz a escola, já fiz faculdade, já fiz os cursos, agora eu não preciso aprender mais nada. Não. Sabe quando? Tem uma piada que eu conto, de estar um senhor muito idoso, muito velho, ele já está à beira da morte, é lógico que ele vai falecer naquele momento. E daí assim, o pessoal está vendo que ele vai falecer, e é uma família católica, e eles têm aquela coisa que se não tiver uma vela, a alma não se perde. E esse católico está todo mundo muito angustiado, e agora não tem vela, e o vovô vai morrer, e o bispo vai morrer, e não tem vela, como é que ele vai se perder? Eles ficam com medo disso. E daí uma criança de 4 anos, olha aquela correria toda, pega um gravetinho, vai no fogão a lenha, acende o gravetinho e entrega para o avô, o gravetinho aceso, e diz: ó avô, e o avô pega o gravetinho, segura assim e diz: olha, morrendo e aprendendo, hein? Né? Essa é a atitude. Quando a gente deve parar de aprender? Nunca. Quero falar para vocês que são crentes, assim como eu sou crente, que lá no céu nós também vamos aprender. Lá no céu nós vamos passar a eternidade toda aprendendo. Por quê? Porque Deus é infinito, a gente vai estar se surpreendendo com Deus a cada dia. Cada dia Deus vai mostrar uma parte da sua glória, e essa glória vai causar um impacto na nossa vida, porque Deus é infinito. Mas aqui nessa terra nós precisamos aprender. A demência senil é um problema que acontece geralmente com pessoas que têm problemas emocionais durante a vida, ou que desistem de aprender. Sabe, se tu já se aposentou, sabe o que eu te recomendo? Vá estudar. Se aposentou? Vai estudar. Vai fazer um curso de línguas, vai fazer um curso de música, vai fazer um curso de artesanato, vai aprender informática, vai aprender computador, vai estudar. Não pare de aprender, não pare de ler, senão tu vai ficar doente.
E assim vai. Nós também precisamos de socialização. Hoje eu convidei o pessoal para tomar um café. Tomar um café junto é uma socialização. Sair, fazer um piquenique é uma socialização. Jogar um futebol junto é uma socialização. Socializar é isso, é num grupo. E é necessário, nós somos feitos para ser sociais. Como o Salmo 133 diz, bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso é socialização. Mas nós também precisamos de afeto, de intimidade. Opa, mas isso aqui, eu tenho certeza, pastor, que tu é gaúcho? Não, eu sou gaúcho sim. Tu homem não tem esse negócio de intimidade, né? Intimidade para homem é dar soco no ombro, né? A gente precisa compartilhar a nossa vida interior, senão a gente adoece. Sabe por que o Mar Morto lá não tem um mar muito salgado no Oriente Médio e lá dentro não tem peixe? Sabe por que não tem peixe? E por isso é chamado Mar Morto? É porque ele só recebe a água que cai, mas ele não tem escoamento, então ele fica parado. Se a tua vida não for só receber, mas não compartilhar nada, não compartilhar afeto, tu também vai morrer por dentro. Nós temos que ser fluido, né? Nós temos que expor, isso se chama afeto. Também nós precisamos desabafar o que está dentro de nós, expressar através de uma arte, através de uma conversa. Nós precisamos também nos sentir seguros emocionalmente, pertencendo a um grupo que nos acolhe. Nós precisamos também ser ativos psicologicamente e nos sentir úteis. Qual é a contribuição que tu está deixando para a tua comunidade? Isso é importante. E nós precisamos também ter, atenção, lazer. Agora, diferente. Hoje em dia, essa outra doença que está acontecendo, as pessoas confundem, elas trabalham tanto, em vez de trabalhar 8 horas, elas trabalham 14, 20 horas. E quando elas trabalham isso, 14 horas. O tempo que elas têm, elas usam para dormir. E depois acordam cansadas. E daí, continuem fazendo assim que vocês vão estar mantendo a profissão dos meus colegas psicólogos. Porque a falta de lazer, o corpo, ele descansa dormindo. O corpo precisa de no mínimo 6, mas em média 8 horas de sono num prazo de 24 horas para funcionar bem. Mas quando tu está dormindo, a tua cabeça não está desligada. A tua cabeça está funcionando. A tua cabeça só descansa quando tu dá aquela risada gostosa. A tua cabeça só descansa quando tu tem um momento de bem-estar. Para aqueles que são casados, relação sexual, assistir um filme engraçado, algo assim, conversar, algo agradável. É necessário lazer. Se não tiver lazer, por mais que tu durma, tu vai continuar acordando cansado. Agora talvez tu pense assim, é verdade, eu durmo, mas acordo cansado. Claro, a tua cabeça está cansada, a tua cabeça precisa descansar. O corpo descansa dormindo, a cabeça descansa com lazer, com sensação de bem-estar. Muito bem, mas nós somos corpo, alma e espírito. O espírito também precisa. Gente, o espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Se tu não for alimentado pela palavra de Deus, tu vai procurar se alimentar de qualquer outra bobagem. Se tu não tiver como ir numa churrascaria e tu está com fome, tu vai comer sim osso de galinha juntado do lixo. Da mesma maneira, se tu não tiver a palavra de Deus na tua vida, tu vai se envolver em qualquer falsa doutrina. Tu vai se envolver em sociedade filosófica. Tu vai se envolver em falsa religião. Tu vai se envolver em ateísmo. Tu vai se envolver em ideologias. Porque tu precisa de algo que pareça com a palavra de Deus para suprir a tua vida espiritual. Então, eu recomendo, busque a palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical, grupo de discipulado e escutar a pregação. Procure hoje em dia na internet, até mesmo na Igreja Metodista em Cachoeira do Sul, tem pregações no YouTube. A gente pode se alimentar da palavra de Deus, né? Se alimentem da palavra de Deus. Não coma lixo de falsas doutrinas, não coma lixo de sociedades filosóficas, não coma lixo de falsas religiões. Coma a palavra de Deus, né? O próprio Ezequiel ouviu de Deus, Ezequiel, Daniel e o próprio apóstolo João ouviu do próprio Deus dizendo, coma. Jesus disse, a minha palavra é pão, né?
Também nós precisamos de congregação. Ah não, eu tenho a minha Bíblia em casa, eu oro em casa, eu sou crente, eu não preciso congregar. Irmãos, das duas uma, ou tu está errado, ou Jesus é mentiroso. Ou tu está, porque Jesus disse que a gente deve congregar. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Igreja não tem nada a ver com prédio. Igreja é quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus. E Jesus disse, edificarei a minha igreja. Quando vocês estiverem unidos, eu estarei ali no meio. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai dizer assim, que não deixeis de congregar como é costume de alguns. Então assim, essas pessoas que dizem, eu não preciso participar da igreja, porque eu tenho Jesus no meu coração, está mentindo para si mesmo e está prejudicando sua vida espiritual. Procure congregar, procure fazer parte da igreja. Isso não é essa palestra não estou dando para os metodistas. Eu não sabia que seria só metodistas que teriam hoje aqui, mas é para todos. Congregue, né? Se tu está ouvindo essa palestra pelo YouTube nesse momento, volta para a tua igreja e chega para o teu pastor e diz, pastor, eu não sabia por que minha vida estava tão dificuldade, mas se eu não estou em congregação, não tem como Deus me abençoar. É no Salmo 133 que diz, que é onde nós estamos congregados, é que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Então, a bênção e a vida para sempre. Então, congregue, você precisa participar, é uma necessidade espiritual. Não é dos metodistas, mas é uma necessidade espiritual de todos. Se tu não congregar, tu vai acabar se congregando com outras coisas, da mesma maneira com a palavra de Deus. Outra coisa, nós precisamos de oração, intimidade. Oração é intimidade com Deus. Sabe quando tu senta com teu cônjuge, com teu marido ou esposa, ou com teu pai, com tua mãe, ou com um amigo, uma amiga muito querida, e abre o coração? Isso é oração. Isso é oração. Oração é tu ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter isso diariamente, senão a gente se afasta de Deus. Nós precisamos ter remissão dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender dos nossos erros e confessar e pedir perdão. Ah, Deus perdoa? Sim, Deus perdoa aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, confessar e deixar, Deus perdoa. Então eu preciso disso, e se está faltando isso na minha vida, eu tenho que buscar. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Meu irmão, minha irmã, se a tua vida terminar hoje, aonde tu vai estar? Tu está seguro de onde tu vai estar? Se tu está em dúvida, será que eu vou para o céu? Procure ajuda. Procure ajuda. Porque a palavra do Senhor não é o pastor Danielson, nem psicólogo Danielson, nem a igreja metodista, mas a Bíblia diz que ou tu está salvo, ou tu está condenado. Não existe meio termo. Ou tu está com Deus, ou tu está no inferno. Isso é a palavra que diz, não é eu que estou dizendo. Então assim, procure ter certeza da tua salvação. Se tu não tiver, procure ajuda. A igreja está aí para isso. A igreja não é simplesmente para dirigir culto. O pastor está aí para orientar sobre essas coisas. Para ti que está ouvindo pelo YouTube, procure o teu pastor e peça ajuda. O pastor. Ministério. Ah, eu não tenho chamado ministerial. Eu não sou pastor. Né? Eu não tenho chamado ministerial. Não, todos nós temos chamados ministeriais. O pastor é um chamado, o evangelista é outro chamado, o diácono é outro chamado. Ah, mas aqui nós não temos nenhum diácono. Eu vejo aqui muitos diáconos, aqui na igreja metodista de Cachoeira do Sul, eu vejo muitos diáconos. O pessoal vem aqui, arruma o salão, faz uma mocotó, sai correndo atrás de orçamento, isso é trabalho de diaconia, e é um chamado. É um chamado. E isso faz parte. Então, ministério não é simplesmente ser pastor ou cantar. Ministério é aquilo que tu faz para a obra de Deus. Tu precisa ser útil na obra de Deus. Tu precisa demonstrar tua fé na prática. O apóstolo Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Então, se tu crê em Jesus, demonstra que tu crê em Jesus trabalhando pela obra de Jesus. Isso é um ministério e é uma necessidade espiritual. Senão vai dar problema na tua vida espiritual e vai gerar desequilíbrios e doenças. E também adoração. Adoração é prazer com Deus, é estar na presença de Deus, na alegria de Deus, né? Adoração não é cantar uma música. Adoração é tu desfrutar da presença de Deus, é tu fazer uma festa com Deus. Isso é. E se a gente não tem uma vida de oração, a gente está com esse problema.
Estou aqui cuidando do relógio, certo? O que é? Doença é desequilíbrio. Doença é desequilíbrio, certo? Se eu não tiver bem, em uma dessas áreas, isso vai gerar doença. O que eu faço para não ter essas doenças? Passo a praticar essas coisas. O que eu faço para mudar a minha vida, para voltar a ter vida abençoada? Corrijo aquilo que está em falta. Isso é saúde. Que o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito estejam em plena integridade para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não falte nada desses pontos. Nós precisamos estar nisso juntos. E precisamos pedir ajuda quando a gente percebe que um desses pontos estão falhando. Quero mostrar para vocês algumas coisas só sobre, quando eu brinco, né, quando eu dou essa aula no ITJW, eu brinco, digo assim, vocês estão botando, chamaram um professor, e esse professor está ensinando, adventismo, não é metodismo? Não. Nossa doutrina. Adventismo, né? Não é metodismo. Não, gente, o princípio sabático não tem nada a ver com os adventistas, nem com os judeus e nem com os sabatistas. O princípio sabático é um princípio bíblico. Só que a gente tem que entender que Shabá em hebraico quer dizer período de descanso, não é um dia, né? A palavra, os judeus, eles guardam o sétimo dia como Shabá. Então o sétimo dia, em vez de eles chamarem sétimo dia, eles chamam de Shabá porque eles guardam o sétimo dia como sendo Shabá. Mas a palavra Shabá não quer dizer sétimo dia. Preste atenção, a palavra Shabá não quer dizer sétimo dia. A palavra Shabá quer dizer período de descanso. Tanto é que um feriado grande, tipo Páscoa, que são 4 dias, um feriado grande, eles chamam de Shabaton. Shabaton, grande feriado. Shabá quer dizer feriado, não quer dizer sétimo dia. Certo? Shabá, então, Deus estabeleceu um princípio do Shabá, do sábado, para que o ser humano mantivesse o equilíbrio. Jesus disse, o Shabá foi feito, o descanso foi feito para o homem, não o homem para o descanso. O princípio do Shabá é para que haja equilíbrio. E o que princípio é esse? Sábado não é um dia da semana. Sábado é um princípio estabelecido por Deus. E esse princípio é, 6 dias trabalharás, 1 dia descansarás. Esse é o princípio. Foi Deus que estabeleceu esse princípio. E a quebra desse princípio gera desequilíbrio biológico, psicológico e espiritual. Os meus colegas psicólogos estão sendo sustentados por essa quebra de princípio. Porque hoje as pessoas trabalham e quebram o princípio sabático, e com isso ficam doentes. Continuem assim, porque daí meus colegas não vão ter problema de desemprego nunca, enquanto estiver quebrando esse princípio. Deixa eu mostrar para vocês um cálculo bem simples. Deus, Ele faz tudo certo. Deus é perfeito. Nós é que estragamos. Olha só. Num período de 24 horas, a gente teria, todos os dias, 8 horas por dia para trabalhar. Só que a gente não quer trabalhar 8 horas por dia, a gente quer trabalhar 12, 14, porque quer mais dinheiro. Porque a hora extra rende mais. Mas Jesus falou, trabalhe durante o dia. Então, nesse período de 8 horas, eu tenho de trabalho. Eu também teria 8 horas para dormir. Deus já preparou 8 horas para mim dormir. Para mim não ter problema de ficar doente. Então, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono. Entre as alimentações e tal, 2 horas. Minha vida, higiene, ir no banheiro, tomar banho e tal e coisa, mais 2 horas no decorrer do dia todo. Minha vida devocional, de oração, de leitura da Bíblia, 2 horas por dia. E o meu lazer, algo divertido que eu faço com a minha família, que me faça dar risada, que me faça sentir bem, 2 horas por dia. Tem tempo para tudo, sim ou não? A gente cumpre isso? Não. E como é que a gente vai culpar Deus que nós estamos doentes? É nós que somos culpados. E o princípio sabático, o princípio do Shabá, o princípio sabático é esse: a gente administrar o nosso tempo para que a gente tenha tempo de descanso, para que a gente tenha tempo devocional.
E um dia por semana, a gente substitui, a gente continua fazendo todas as outras coisas, mas as 8 horas do trabalho, a gente substitui por devocional e lazer. Esse é o princípio shabático. Esse é o princípio do Shabá. Shabá não é um dia. A palavra Shabá em hebraico quer dizer dia de folga, dia de descanso. É isso que quer dizer a palavra Shabá. Shabaton quer dizer folga prolongada. Então não é o 7º dia, certo? Agora, os judeus sim, eles santificaram o 7º dia. Eles transformaram o 7º dia em Shabá. Mas esse princípio permanece para todos. Nós temos que guardar o sábado, temos que guardar um Shabá. Hoje, domingo, é dia de a gente estar na igreja e se divertindo com a família. É isso que é para fazer no domingo, ou no sábado, ou na segunda-feira, né? É isso que no dia, o nosso Shabá é o dia de a gente desfrutar da alegria da família e da presença de Deus. Se a gente fizer isso uma vez por semana, pode ter certeza que tua vida, olha, muito psicoterapeuta vai perder o emprego. Muito médico vai perder o emprego se a gente seguisse esses conselhos. Porque isso que está causando adoecimento. A gente não tem tempo para dormir porque está trabalhando. A gente não tem tempo para estar com Deus porque está praticando um lazer ou está trabalhando. A gente não tem tempo para a família, e daí nossos filhos crescem sem contato conosco mesmo, e daí depois eles crescem como adultos problemáticos, porque a gente não segue esse princípio. Doença é desequilíbrio. Se a gente quer mudar nossa vida, se a gente quer fazer algo diferente de nossa vida, nós precisamos ter esses princípios preservados, recuperar esses princípios. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai continuar ficando mesma coisa doente. Eu tenho uma proposta para vocês, são 10 horas e 20 minutos, eu teria mais coisas para colocar, mas eu quero convidar vocês para uma segunda parte da palestra na outra semana. Quem apoia, tá? Certo, então nos últimos 10 minutinhos que nós vamos ter agora, eu quero conversar com vocês sobre tudo isso que foi falado. O que chamou a atenção de vocês. Para ti que está ouvindo pelo YouTube, coloque nos comentários aqui embaixo o que tu achou, o que tu concorda, o que tu discorda, quais são as dúvidas, e eu vou estar discutindo com vocês. E aqui nós, que estamos aqui na Igreja Metodista de Cachoeira, nesse domingo 15 de julho de 2018, nós vamos estar conversando ao vivo. Esse é o princípio. Saúde, repitam comigo, saúde é equilíbrio. De novo, saúde é equilíbrio. Se eu fizer diferente, minha vida vai ser diferente. Então tá, gente, muito obrigado pela atenção, e agora vamos 10 minutinhos de conversa, tá bom? Obrigado.